A história de Esther não começa em Jerusalém, nem em um palácio de Israel. Ela começa longe da Terra Prometida, no coração do maior império do mundo antigo, o Império Persa. É ali que Deus começa a agir de forma silenciosa, sem milagres visíveis, sem profetas declarando sua voz, mas com uma precisão que atravessa gerações. O livro de Esther se inicia apresentando o rei Assuero, também conhecido historicamente como Xerxes I, governante de 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, conforme lemos em Esther capítulo 1, versículo 1. Um rei poderoso, rico, cercado de luxo e autoridade absoluta, em uma grande festa que durou 180 dias. Assuero exibiu toda a glória do seu reino, como está registrado em Esther 1:4. Ao final da celebração, embriagado pelo vinho e pelo poder, o rei ordena que a rainha Vasti se apresente diante dos convidados para mostrar sua beleza. Mas Vasti se recusa, e essa decisão muda o rumo da história. Em Esther 1:12, lemos que a rainha não atendeu à ordem do rei, o que provocou sua ira. Temendo que a atitude de Vasti influenciasse outras mulheres do reino, Assuero decide destituí-la do trono. E assim, sem saber, ele abre espaço para que Deus comece a mover as peças do tabuleiro. No capítulo 2, o rei é aconselhado a procurar uma nova rainha entre as jovens mais belas do império. Entre essas jovens está Hadassa, conhecida pelo nome persa de Esther. Ela era judia, órfã de pai e mãe, criada por seu primo Mardoqueu, conforme Esther 2:7. Uma jovem simples, vivendo como estrangeira em terra estranha, pertencente a um povo exilado e muitas vezes esquecido. Esther é levada ao palácio e passa por 12 meses de preparação, 6 com óleo de mirra e 6 com perfumes, como descrito em Esther 2:12. Mas o texto deixa claro que Esther alcançava favor por onde passava. Em Esther 2:15, a Bíblia diz que todos os que a viam se agradavam dela, não apenas por sua aparência, mas por algo que ia além menos o favor de Deus. Ainda que o nome dele não seja mencionado diretamente em nenhum versículo do livro, Esther é escolhida como rainha. O rei Assuero coloca a coroa sobre sua cabeça, conforme Esther 2:17. Uma jovem judia, agora sentada no trono do maior império da época. Mas ninguém no palácio sabe de sua origem. Mardoqueu havia orientado Esther a não revelar que era judia, como lemos em Esther 2:10. Enquanto isso, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Ele denuncia o plano, salvando a vida de Assuero, conforme Esther 2:21. O feito é registrado nos livros das crônicas do reino, mas Mardoqueu não recebe recompensa alguma, pelo menos, não naquele momento. É então que surge Amã. Em Esther capítulo 3, Amã é promovido a uma posição elevada, e todos deveriam se prostrar diante dele. Todos, menos Mardoqueu. Em Esther 3:2, a Bíblia diz que Mardoqueu não se ajoelhava nem se prostrava, não por orgulho, mas por fidelidade. Ele não se curvaria a um homem como se fosse divino. Amã se enfurece, mas sua ira vai além de Mardoqueu. Ao descobrir que ele era judeu, Amã decide exterminar todo o povo judeu do império. Conforme Esther 3:6, ele lança sortes, para escolher a data do massacre, como descrito em Esther 3:7, e consegue do rei um decreto que autoriza a destruição dos judeus, registrado em Esther 3:13. O desespero se espalha. Mardoqueu rasga suas vestes, veste pano de saco, e clama em alta voz. Conforme Esther 4:1, ao saber do decreto, Esther hesita. Ela sabe que se apresentar ao rei sem ser chamada, poderia custar sua vida. Como explicado em Esther 4:11, é nesse momento que Mardoqueu profere uma das declarações mais impactantes de toda a Bíblia. Em Esther 4:14, ele diz: Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Essas palavras ecoam até hoje. Esther entende que sua posição não era acaso, era propósito. Então ela toma uma decisão que define sua fé. Em Esther 4:16, Esther pede que todos os judeus jejuem por 3 dias, e declara: Entrarei ao rei, ainda que não seja segundo a lei. E, se perecer, perece, apos, ou jejum. Esther se apresenta diante do rei, e o impossível acontece. Em Esther 5:2, o rei estende o cetro de ouro, sinalizando favor e aceitação. Esther não faz seu pedido imediatamente. Com sabedoria, ela convida o rei e Amã para um banquete. E depois, para um segundo banquete. Naquela noite, o rei não consegue dormir. Em Esther 6:1, ele manda que leiam as crônicas do reino, e descobre que Mardoqueu havia salvado sua vida, e nunca fora recompensado. No mesmo momento, Amã entra para pedir autorização para enforcar Mardoqueu. Mas o rei pergunta: que se fará ao homem, a quem o rei deseja honrar? Conforme Esther 6:6, pensando ser ele mesmo, Amã descreve grandes honras
que acabam sendo concedidas a Mardoqueu. No segundo banquete, Ester finalmente revela sua identidade e denuncia o plano de Amã. Conforme Ester 7, 3-6, o rei se enfurece. Amã é condenado e enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu, como lemos em Ester 7:10. O decreto não podia ser revogado, mas um novo é emitido, permitindo que os judeus se defendessem. O resultado é livramento, vitória e honra. Mardoqueu é exaltado, conforme Ester 8:15, e o povo judeu passa a celebrar a festa do Purim, instituída em Ester 9:26, como memória eterna do livramento de Deus. A história de Ester nos ensina que mesmo quando Deus parece silencioso, ele está agindo, que o POSIX, portas e oportunidades não são acaso, e que muitas vezes somos colocados exatamente onde estamos, para um tempo como este.